Olá amigos, eu sou o psicólogo Júlio Almeida e nesse vídeo nós vamos falar sobre perdão. É muito difícil, para não dizer impossível, a gente conviver com as pessoas sem perdoá-las em um momento ou em outro. Isso faz parte da vida. Se a gente viver sem perdoar as pessoas, a gente acaba ficando isolado ou isolada, nos afastando de todo mundo, e também as pessoas vão se afastar da gente, porque isso vai demonstrar o quê? Rigidez, amargura, mau humor, como se nós também não errássemos. Assim como a gente precisa perdoar os outros também nos perdoam. É claro que a gente não deve exigir que o outro nos perdoe, mas nós podemos estar sempre perdoando as outras pessoas. Você já deve ter notado que em algumas situações, em algumas circunstâncias, em relação a determinadas pessoas, é mais difícil ou mais fácil perdoar. Isso não acontece aleatoriamente, tem algumas razões. Existem inúmeros fatores que influenciam a facilidade ou dificuldade de perdoar. Eu trouxe nesse vídeo 5 exemplos de condições que dificultam o perdão. Aí você avalia, no seu caso aí, se tiver algum caso especial de alguém que você está precisando perdoar e você não está conseguindo, você avalia se algum desses 5 se encaixa no seu caso. A partir do momento que você identifica qual o principal motivo que está impedindo aquele perdão que você já identificou como necessário, isso já é meio caminho andado para você superar isso e alcançar a realização desse perdão. Sem delongas, vamos lá. Primeiro fator que dificulta a gente de perdoar outra pessoa é quando a gente não percebe nela um arrependimento. Quando a gente não percebe nela uma consciência daquilo que ela errou. Quando a gente vê que a pessoa ela não demonstra nenhuma pontinha de autocrítica, de reconhecimento daquele erro que ela cometeu, isso para nós torna mais difícil a gente perdoar. Nosso perdão é como se fosse um presente para o outro. E quando a gente vê que a pessoa não está nem aí, parece que a pessoa não valoriza, às vezes até a nossa amizade, o nosso vínculo com a gente. Ou parece que a pessoa está totalmente indiferente ao fato de ter nos magoado ou ter nos feito mal. Às vezes ela até já sabe que ela cometeu aquele erro, mas ela tem dificuldade de reconhecer, de verbalizar. Às vezes é porque essa pessoa realmente tem um baixo nível de empatia, então ela é sem noção das coisas que ela causa aos outros, também o outro motivo. Então muitas vezes é importante a gente não personalizar na gente. Aquela pessoa não está reconhecendo o erro dela, a falha dela, porque ela não gosta de mim ou porque ela, enfim, tem alguma coisa contra mim. Não necessariamente. Às vezes ela é assim. Essa é uma falha, uma imaturidade da pessoa que não tem nada a ver com a gente, e sim é dela. Esse mesmo erro que ela comete com a gente, às vezes ela comete com outro. É da personalidade dela. Um segundo motivo que faz as pessoas terem dificuldade de perdoar é o medo que o outro repita o que ela errou, o que ela já fez. Geralmente a gente pensa assim: poxa, eu estou mandando uma mensagem para aquela pessoa de que o que ela fez é algo normal, é algo natural, algo que não tem nada de errado. Então, isso é uma coisa que dificulta a gente perdoar, né? Tem um pouco a ver com o primeiro, mas esse tem mais a ver com a gente. Então a gente não é nem tanto ver que o outro reconheceu ou não reconheceu, e sim o nosso medo de mandar uma mensagem para a pessoa de que ela pode fazer o que ela quer, ela pode cometer de novo aquele erro, tá tudo bem. A gente fica com medo de passar pela mesma dor ou de ser ferido ou ferida novamente. Um terceiro fator que dificulta o perdão é o acúmulo de infrações. Quando a pessoa já fez uma vez, já pisou na bola 2 vezes, já vacilou 3 vezes, a reincidência da pessoa no erro também vai fortalecendo a nossa resistência em perdoar. E isso é muito lógico. A gente não vê uma renovação na pessoa, a gente não vê um amadurecimento, um esforço de corrigir, um esforço de acertar. A probabilidade dela repetir aquele erro é maior.
e quem fica levando na cabeça é a gente. Então esse é um outro fator também que impede, que dificulta o perdão. Quando as infrações do outro são repetidas, acumulativas e sem perspectiva daquilo ali terminar, sem uma perspectiva de que se interrompa aquele tipo de comportamento. E isso vai aumentando na gente também a mágoa, o ressentimento. Porque às vezes a gente fica magoado com algo que o outro fez, a gente trabalha aquilo dentro de nós e chega um ponto que nós superamos, viramos a página e conseguimos perdoar. Só que daí a pessoa vai e faz de novo, ou faz algo parecido, e aquilo reacende, esmagoa novamente. Então aquela mágoa, ela vai sendo reforçada, aquele ressentimento vai sendo reforçado. Obviamente isso vai dificultando cada vez mais o perdão. Um quarto motivo que impede, que dificulta o perdão, é quando a gente entende que a pessoa não recebeu a justa consequência ou punição por aquilo que ela fez. Aí vai muito do senso de justiça, né? Vai da cultura, das crenças de cada pessoa. Quando a pessoa não vê que o outro sofreu alguma consequência naquilo que ela fez, ela não se sente à vontade em perdoá-la. É por isso que muita gente faz justiça com as próprias mãos, aí vem a vingança, dar o troco. De alguma forma a pessoa procura punir a outra. Enquanto ela não vê a outra punida, sofrendo a mesma coisa que ela sofreu, ela não consegue virar a página, ela não consegue superar, não consegue perdoar. É importante analisar as crenças que a gente tem e a necessidade de fazer justiça com as próprias mãos. Quando você acredita que a responsabilidade pela correção do outro é sua, e não é. Nós não temos responsabilidade em corrigir a imaturidade do outro. Nós podemos até orientar, ajudar, mas a responsabilidade não é nossa. E um dos grandes mestres da vida que a gente nunca deve esquecer é o tempo. O tempo mostra certas realidades para todo mundo. Para nós, tanto para nós quanto para aquela pessoa que nos feriu. Até porque, às vezes, nem sempre aquilo que a gente está considerando como um mal que o outro fez para a gente foi realmente um mal. Às vezes nós nos equivocamos na interpretação, ao interpretar, ao entender aquilo que o outro fez. Então, às vezes a gente fica machucado, desejando às vezes até um mal do outro, sendo que o outro não fez mal nenhum para a gente. Fomos nós que criamos expectativas, distorcemos fatos, distorcemos as realidades e acabamos nos machucando. E aí nós erroneamente culpamos o outro, culpabilizamos o outro. Então, se a culpa é do outro, logo o outro tem que pagar de alguma forma, né? Isso é o que a gente acredita, isso que as pessoas muitas vezes acreditam. E acaba sendo um empecilho, um forte empecilho para o perdão. E o quinto e último fator que dificulta o perdão é a falta de habilidades emocionais, é a falta de inteligência emocional da pessoa com ela mesma. Não tem nada a ver com esses outros itens. É simplesmente ela que tem dificuldade de expressar os seus sentimentos, expressar os seus pensamentos. A pessoa, ela tem dificuldade de trabalhar o seu afeto. Isso aí acontece às vezes com pessoas que são muito sistemáticas, desenvolveram demais a racionalidade e deixaram as suas emoções e a sua afetividade de lado, reprimida, um embotamento afetivo. Então a pessoa é toda reprimida, é toda enrijecida, é toda rígida nos seus sentimentos, nas suas emoções. Então ela nem entende o que está se passando dentro dela. Esse tipo de pessoa, ela não tem só dificuldade para o perdão, ela tem dificuldade para uma série de expressões e compartilhamentos desses sentimentos. O ideal é que ela procure uma ajuda, procure uma psicoterapia, procure ou mudar o seu estilo de vida. Muitas vezes a pessoa trabalha ou passa muito tempo envolvida em atividades que deixam ela robotizada, mecanizada.
Mas nós não somos de ferro. Nós somos seres humanos, temos sentimentos, temos emoções, e elas precisam ser percebidas, trabalhadas. A gente precisa elaborar nossos sentimentos, as nossas emoções, dar vazão para isso, porque as nossas emoções mal elaboradas, elas acabam saindo de alguma forma. É uma alergia, é um dia que você explode de irritação e faz algo que tu te arrepende, é uma doença, é alguma coisa. As emoções, elas acham um jeito de sair. Então é importante trabalhá-las. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre esse tema do perdão, que é muito importante e muito necessário na nossa vida, ainda mais nos dias de hoje. Mas eu quis começar pelos impedimentos, pelos empecilhos. Eu falei de 5 empecilhos, existem muitos outros, mas esses eu acho que são, pelo que eu vejo, pela minha experiência clínica e pelos meus estudos, são os mais importantes ou os mais comuns. Reflita no seu caso, se você se enquadra em algum desses casos, e tente aí achar uma forma de superá-los para você encontrar o perdão. O perdão é muitas vezes difícil, complexo, mas uma coisa a gente tem certeza: o perdão, ele é libertador para você. O perdão não muda necessariamente o outro, mas mostra o quanto você já tem de maturidade, o quanto você cresceu, o quanto você está engajada em buscar o seu bem-estar, o quanto você está focado ou focada em buscar a sua saúde mental. Ok? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário falando como é o perdão para você, se ele é difícil, se ele é fácil, alguma técnica de repente que você queira compartilhar, e nos vemos no próximo vídeo.